Olá, galera do Dá uma Força, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto super importante quando se fala de Enem. Matemática financeira. Pessoal, é um assunto recorrente, você com certeza vai encontrar pelo menos aí umas 2 questões na sua prova de matemática. Então preste bastante atenção, não deixe ficar nenhuma dúvida sobre esse assunto, beleza? Vamos lá então, antes de começarmos a falar especificamente sobre matemática financeira, precisamos relembrar algumas coisas. E a base da matemática financeira nada mais, nada menos é que a porcentagem, exatamente isso que você já viu lá no início do nosso treinamento. Porcentagem então nada mais é que a razão, é uma razão em que o denominador é igual a 100. Então quando eu digo que eu tenho x%, eu digo que eu tenho x sobre 100, então é um valor que está sobre 100, eu represento dessa forma. Então, se eu tenho 30%, é o mesmo que 30 sobre 100. Ainda eu posso escrever na forma decimal. Como então? Dividindo isso aqui, pessoal. Isso aqui não pode ter mistério para vocês. 30% é a mesma coisa que 0,3. Não confundir, por exemplo, com 3%, que é igual a 0,03. Lembrar sempre. 30%, olha aqui, ó, 3 sobre 10, porque a gente simplificou, ficou só uma casinha, só um zerinho, então só uma casa depois da vírgula. 3% é o 3%, 3 sobre 100, e aí o que a gente tem aqui? 2 zerinhos, então a gente tem que ter 2 casas após a vírgula. Isso aí é um macete pra gente nunca esquecer e nem confundir isso aí. Beleza? Então, baseando nisso, é bem simples. A gente poderia fazer, então, esse cálculo, essa questão bem facilzinha. Quanto é 3% de 5 mil? Muito fácil. 3% de 5 mil eu faço da seguinte maneira. Eu coloco 3%, 3 sobre 100, de 5 mil. É uma multiplicação vezes 5 mil, galera. E aí, o que eu faço? Eu vou simplificar os zerinhos. Tenho 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Ficou 50 vezes 3, 150 reais. Beleza, pessoal? Parte de porcentagem não pode ficar dúvida, porque isso vai cair tanto em matemática financeira quanto lá nas questões de matemática básica, que lembrando são 30% da sua prova. Beleza? Bom, vamos falar agora sobre uma parte mais importante aí, mais complexa, digamos assim. São os problemas que envolvem acréscimos e depois falaremos sobre os problemas que envolvem descontos ou decréscimos. O que seriam então esses problemas com acréscimos? Galera, é o seguinte, se eu tenho um determinado valor e eu digo que ele sofre um acréscimo, um aumento de X%, eu tenho que o valor final dele vai ser igual a isso aqui, olha só. Eu tenho uma equaçãozinha, eu tenho aqui, ó, o valor final vai ser igual ao meu valor inicial mais X% vezes esse valor inicial. Achou confuso? Não tem problema que daqui a pouquinho vamos falar sobre uma forma mais prática de você resolver isso. De qualquer forma, não é difícil, pessoal, olha só. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente conseguir fixar. Eu tenho o seguinte, eu digo que um apartamento comprado na planta por 200 mil sofre uma valorização de 30% após ficar pronto. E eu quero saber então qual é o valor final desse apartamento. Pessoal, então quando eu falo de acréscimo é o mesmo que aumento, valorização, tudo isso tem o mesmo sentido na matemática financeira, beleza? Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tinha um valor inicial igual a 200 mil. E eu tenho uma valorização, então, de 30% quando esse apartamento fica pronto. Ou seja, eu tenho um ganho, um aumento, um acréscimo de 30%. Qual o valor final desse apartamento? Então, bem simples, é só eu fazer 30% de 200 mil. E, obviamente, somar o 200 mil. Então, vamos lá. Qual vai ser o meu valor final? O valor final do apartamento vai ser o meu valor inicial, que é igual a 200 mil mais X%, que nesse caso 30% do meu valor inicial, 200 mil. Vamos lá então, simplificando todos esses zeros aqui e tira aqui. O que eu vou ter, galera? Essa continha aqui, ó, 30 vezes 200, isso aqui é igual a 60 mil.
vezes 200 não, vezes 2.000, certo? E aí o que eu tenho? O meu valor final vai ser igual a 200.000 mais 60.000. Eu vou ter o valor final do apartamento de 260.000, sofreu uma valorização aí de 60.000 reais. Viu como é tranquilo, pessoal? Então, basta, se a gente olhar realmente por essa fórmula aqui, a gente vai achar difícil, mas é só a gente colocar em prática aqui, fazendo exercícios, que a gente vai conseguir fazer bem rapidinho essas questões. Vamos lá então falar rapidinho sobre problemas com descontos. Já é um pouquinho diferente, porque afinal eu não vou ter um aumento ali do meu valor. Eu espero que eu tenha um valor, então, menor que o meu valor inicial. Então, se um valor sofre uma redução, um decréscimo, um desconto de X%, o seu valor final será igual a isso aqui, ó. Vou ter o meu valor inicial menos, afinal eu tive um desconto, uma redução, a minha porcentagem vezes o meu valor inicial. Como que a gente pode aplicar isso aqui? Vamos ver nesse exemplo e a gente vai ver que as questões do Enem sempre cobram alguma coisa relacionada a isso. Vamos lá. Eu tenho aqui um carro 0 km que custou 36.000, sofreu uma desvalorização de 30%. Então, relembrando aqui, sempre que no meu enunciado tiver desconto, redução, diminuição, decréscimo, desvalorização, tudo isso refere-se a uma coisa só, ao meu desconto, a uma diminuição do meu valor. Então, eu tenho que esse carro sofreu uma desvalorização de 30% após 4 anos. Qual vai ser, então, o valor final do meu carro? Simples. Vamos lá aplicar nessa fórmula aqui, ó. Qual vai ser o meu valor final? O meu valor inicial é de 36.000 reais e eu sofri um desconto de 30% sobre esse valor inicial. Então, eu tenho aqui, ó, 30% sobre o meu valor inicial, 36.000. Então, eu tenho, ó, corto aqui. O que eu vou ter? Isso aqui vai ser igual a 10.800. Então, fazendo 36.000 menos 10.800, eu vou encontrar o valor igual a 25.200. Esse é o valor final do meu carro, do meu automóvel, que eu comprei a 36.000, mas depois de 4 anos desvalorizou 30%. Bem tranquilo, né, galera? Mas eu vou dar uma dica agora bem legal para vocês, que é o tal do fator multiplicativo. Porque muitas vezes a gente se esquece de como aplicar essa porcentagem, de como associar o acréscimo, o desconto. Então, usando o fator multiplicativo, a gente pode tornar a questão mais rápida. Isso aí é com você. Várias pessoas acham mais rápido, inclusive fazer por regra de 3. Tem como fazer essa questão por regra de 3? Sim. Só que não vamos falar aqui porque vai exigir mais tempo de você. E isso a gente não pode ter na hora da prova. A gente não pode perder tempo algum na prova de matemática do Enem, que é muito grande e vale muito para a nossa nota final. Então é o seguinte, quando eu falo de acréscimo, de aumento, de valorização, como que eu posso fazer para encontrar o meu valor final? Eu faço o seguinte, olha aqui, ó, vamos relembrar o seguinte, quando eu digo que eu tenho 100% de um valor, eu tenho esse valor, eu posso considerar ele como um número inteiro, como um número 1. Isso acontece com 10%, que é 0,1, 25%, que é 0,25 e assim sucessivamente. Então, quando eu tenho um acréscimo, galera, o que eu digo? Eu digo que eu tenho 100%, ou seja, 1, mais o meu fator acrescentar. Que fator é esse acrescentar? Vamos ver o exemplo. Acréscimo de 15%. Qual vai ser o meu fator de acréscimo? Vai ser 1, que é o 100%, mais os meus 15%, que eu sempre ali coloco em decimal, 0,15, beleza? Somando isso, eu encontro o meu fator multiplicativo igual a 1,15. E aí, o que eu faço então com o meu fator multiplicativo? O nome dele já diz. Você vai multiplicar pelo valor inicial e vai encontrar o valor final. Bem facilzinho. Então, se eu, por exemplo, quisesse falar para vocês que um determinado produto sofreu um acréscimo, um determinado produto custou, de repente, R$200, sofreu um acréscimo de 15%. E aí, qual é o valor final desse produto? É só multiplicar 200 vezes 1,15 por esse fator multiplicativo. E aí, eu vou encontrar o meu valor final. Tranquilo, galera? A mesma coisa eu faço com o fator de desconto. Sempre quando eu considero uma desvalorização, uma redução ou um desconto,
eu posso também usar o fator multiplicativo para facilitar ali os meus cálculos. Então, já que é desconto, eu não vou somar, e sim subtrair o meu fator a descontar. Se eu tenho, então, um desconto de 20%, como é que eu encontro o meu fator multiplicativo? Eu pego lá um 1, que representa o meu 100%, subtraio dos 20%, que é 0,2. Então, eu vou encontrar aqui o fator multiplicativo igual a 0,8. Então, eu tenho lá uma liquidação no shopping, encontro um desconto de 20% numa determinada camisa que está R$50. E aí, qual o valor que eu vou pagar? 0,8 vezes R$50. Pronto. Aí eu vou encontrar o valor que eu vou pagar. Vou encontrar que eu vou pagar R$40. Tive um excelente desconto aí, vale a pena comprar essa camisa. Valeu, galera! É isso que a gente tem que falar sobre a parte de problemas com descontos, acréscimos e fator multiplicativo. Na próxima aula vamos falar sobre juros e um pouquinho mais sobre matemática financeira. Até lá!